Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, final de semana abençoado, sábado, dia do Senhor, dia de estar com o Senhor, né? Como todos os outros dias, mas a gente vai aproveitar um pouquinho mais com certeza, né? Geralmente no final de semana a gente tende a aproveitar descanso, família, né? Amigos, né? E também a palavra de Deus um pouquinho mais. Vamos orar? Entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura de hoje. Jesus, muito obrigado por esse momento que o Senhor está nos dando. Obrigado, Espírito Santo, pela força. Obrigado, Pai, pela saúde, pela paz, pela alegria que o Senhor tem nos dado, mesmo diante de adversidades, mesmo diante de dificuldades. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza. Nós te louvamos, Deus. Te agradecemos por mais essa semana que já está caminhando aí para o último dia. E nós somos gratos porque é o Senhor quem tem realmente nos guiado nesse caminho, nessa jornada. E vai nos levar até o fim dela, Pai. Muito obrigada, Jesus, pelos meus irmãos que começaram essa leitura do Novo Testamento junto com a gente, por aqueles que estão caminhando desde o início do ano. Fortalece, Senhor, a nossa vida cada dia mais no Senhor. É isso que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos lá? Hoje é dia 6, então, né? Dia 6 no sentido da semana 41, sábado, né? O dia 6, hoje é dia 7 de outubro. Hoje nós vamos ler João capítulo 2, 3 e 4. Então hoje a gente vai ficar só dentro do Evangelho de João. E amanhã a gente vai ler Marcos capítulo 2. Domingo a gente vai ler Marcos capítulo 2. Então hoje a gente vai ler João 2, 3 e 4. Vamos lá? João 2 diz assim: No terceiro dia foi realizado um casamento no povoado em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus veio a ele e disse: Eles não têm mais vinho. Mulher, que tenho eu com você? Disse ele: Ainda não chegou a minha hora. Todavia, a mãe disse aos empregados: Façam tudo o que ele disser a vocês. Havia ali 6 talhas de pedra. Elas eram utilizadas nas cerimônias de purificação, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Então Jesus disse aos empregados: Encham as talhas de água. Quando isso foi feito, ele disse: Tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. E eles levaram. Quando o mestre de cerimônias experimentou a água que já tinha sido transformada em vinho, não sabendo de onde vinha, embora os empregados soubessem, chamou o noivo e disse: O Senhor é diferente de todos os outros. Geralmente o dono da festa serve primeiro o vinho melhor e depois, quando todo mundo está satisfeito e não se importa mais, o vinho inferior é servido. Mas o Senhor guardou o melhor para o fim. Este milagre em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Ele revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois desse casamento, ele foi com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos para passar alguns dias em Cafarnaum. Quando chegou a época da comemoração anual da Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. No pátio do templo, ele achou os comerciantes vendendo bois, ovelhas e pombos para sacrifícios, e os homens de negócios nas suas mesas, trocando dinheiro. Jesus fez um chicote com uma das cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhando no chão as moedas dos negociantes, virando as mesas deles. Depois ele chegou aos homens que vendiam pombos e disse: Tirem essas coisas daqui, não transformem a casa do meu pai em um mercado. Então seus discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras: O grande zelo que tenho pela sua casa me consome. Que direito o Senhor tem de mandar todos saírem? Perguntaram os judeus. Se recebeu essa autoridade de Deus, mostre-nos um milagre que prove isso. Pois bem, respondeu Jesus, destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Como? Exclamaram eles. Levou 46 anos para construir-se este templo e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Acontece que o templo do qual ele falava era seu corpo. Mais tarde, quando Jesus ressuscitou, os seus discípulos se lembraram que ele havia dito isso.
Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Por causa dos milagres que Jesus fez em Jerusalém durante a comemoração da Páscoa, muitos creram em seu nome. Mas Jesus não confiava neles, porque os conhecia muito bem. Ninguém precisava dar testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia a natureza humana. Capítulo 2 fala desse episódio, né, na festa de casamento, onde Jesus transforma a água em vinho. E eles contam como o primeiro milagre de Jesus, né, e como isso é marcante ali no ministério de Jesus com seus discípulos e com as pessoas que estavam ali próximo. E a gente teria várias coisas para ver dentro desse texto, né? Em seguida fala a respeito dessa festa da Páscoa, que está próxima, né? E que eles então vão para Jerusalém para a comemoração dessa festa, e Jesus percebe então o grande comércio que está sendo feito da casa de Deus, né? Do templo. E ele então lança essa profecia sobre a destruição do templo e da reconstrução em 3 dias, falando da sua morte e ressurreição. Capítulo 3, vamos lá? Capítulo 3 diz assim: havia uma autoridade religiosa entre os judeus, cujo nome era Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus milagres são uma prova suficiente disso. Jesus respondeu: verdadeiramente digo-lhe isto, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo? Exclamou Nicodemos. O que o Senhor quer dizer? Como pode um homem velho voltar para o ventre da mãe e nascer outra vez? E Jesus respondeu: O que eu lhe estou dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, não se admire da minha declaração de que é preciso nascer de novo. Assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer assim, vamos lá, versículo 8. Assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer de onde ele vem ou para onde vai, assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. E Jesus respondeu: Você é mestre em Israel e ainda assim não entende essas coisas? Eu afirmo a você que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e testemunhamos do que vimos, e mesmo assim vocês não querem crer em mim. Se vocês não creem em mim, nem quando falo sobre coisas como estas que acontecem aqui entre os homens, como vocês crerão se eu falar de coisas celestes? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, ou seja, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou numa estaca uma serpente de bronze, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Não há condenação reservada para aqueles que creem nele como Salvador, mas aqueles que não creem nele já estão condenados por não crerem no Filho único de Deus. A sentença deles está baseada neste fato. A luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os que praticam o mal odeiam a luz e ficam longe dela, com medo de que seus pecados sejam revelados. Mas aqueles que praticam a verdade têm prazer em vir para a luz, a fim de que todos vejam que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judéia, onde passou um tempo com eles e batizava. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, porque ali havia bastante água e o povo vinha para ser batizado. Isto ocorreu antes de João ser preso. Um dia, alguém começou uma discussão com alguns dos discípulos de João sobre a cerimônia da purificação. Eles foram falar com João e lhes disseram:
Mestre, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do Rio Jordão, aquele do qual o Senhor testemunhou, também está batizando, e todos estão indo atrás dele, em vez de virem a nós aqui. E João respondeu: o homem não pode receber nada se do céu não lhe for concedido. Vocês são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo. Eu estou aqui para preparar o caminho para ele. Isso é tudo. A noiva irá para onde o noivo está. Os amigos do noivo alegram-se com ele. Eu sou amigo do noivo e estou cheio de alegria com o sucesso dele. Ele deve tornar-se cada vez maior e eu devo diminuir cada vez mais. Aquele que veio do céu é maior do que qualquer outro. Aquele que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem dos céus é mais importante do que todos. Ele fala do que viu e ouviu, mas são poucos os que creem no que ele fala. Aqueles que creem nele descobrem que Deus é a fonte da verdade, pois sendo enviado por Deus, ele fala as palavras de Deus, porque ele dá espírito sem medida nem limite. O Pai ama o Filho e entregou tudo o que existe em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Vamos virar aqui. Mas aquele que rejeita o Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, capítulo 3, a gente já vê esse episódio, né? Desse diálogo de Jesus com Nicodemos. É uma passagem muito, muito tremenda também. Existem muitas verdades espirituais contidas nesse texto, desse diálogo de Nicodemos com Jesus, a respeito do novo nascimento, de quem é nascido da carne é carne, né? Aquele que nasce da vontade do homem e da mulher, nasce através da carne, através das obras da carne, né? Mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E aí nós temos então a primeira menção a respeito do novo nascimento, através da vida de Jesus, dando essa lição a Nicodemos, e Nicodemos cheio de dúvidas, né? Mesmo sendo um mestre da lei, ele não conseguia entender coisas espirituais tão simples que Jesus estava ensinando para ele, né? E aí depois tem um pouco da história de João Batista aqui também, antes dele ser preso. Capítulo 4, nosso último texto de hoje, diz assim: quando o Senhor ouviu dizer que os fariseus sabiam que ele estava fazendo mais discípulos e batizava mais pessoas do que João, embora Jesus mesmo não as batizasse, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria. Assim ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, situada na propriedade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da longa caminhada, chegou e sentou-se ao lado do poço. Logo, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Ele estava sozinho naquela hora, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana ficou surpresa e lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se ao menos soubesse o presente maravilhoso que Deus tem para você, e quem está lhe pedindo água, você lhe pediria, e ele lhe daria a água da vida. Mas o Senhor não tem como tirar água, disse ela, e este é um poço muito fundo. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, o Senhor é mais importante do que o nosso antepassado Jacó. Como pode oferecer uma água melhor do que esta que ele, seus filhos e seu gado beberam à vontade? E Jesus respondeu: as pessoas voltam logo a ter sede depois de beber esta água, mas quem beber da água que eu dou nunca mais terá sede, porque a água que eu dou se tornará dentro de todos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por favor, Senhor, disse a mulher, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede, nem terei de fazer esta longa caminhada até aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Mas eu não tenho marido, respondeu a mulher. Isso é verdade que você não tem marido, falou Jesus, pois você já teve 5 maridos, e o homem com o qual está vivendo agora não é seu marido. Sim, você falou a verdade. Senhor, disse a mulher,
Percebo que o Senhor é um profeta. Mas me diga uma coisa, por que vocês, os judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, dizemos que é aqui neste monte onde os nossos antepassados adoraram? E Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora quando não nos preocuparemos mais em adorar o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas vocês, os samaritanos, sabem muito pouco a respeito dele. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses adoradores que o Pai procura. Porque Deus é espírito e é preciso que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias virá, aquele que se chama Cristo, e quando ele vier explicará tudo para nós. Então Jesus lhe disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os seus discípulos e eles ficaram surpresos de encontrar Jesus falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou a Jesus o motivo de ele estar conversando com ela. Nisso, a mulher deixou o seu cântaro ao lado do poço, voltou à aldeia e disse a todo mundo: venham conhecer um homem que me disse tudo quanto eu já fiz da vida. Será que este não pode ser o Cristo? Então o povo veio da cidade correndo para ver Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, coma alguma coisa. Mas ele respondeu: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Quem terá trazido essa comida? Perguntaram os discípulos uns aos outros. Foi quando Jesus explicou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Vocês costumam dizer: o trabalho da colheita só começará quando terminar o verão, daqui a 4 meses. Eu lhes digo: olhem em volta de vocês e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita. Os ceifeiros já recebem os seus salários. E eles estão colhendo frutos para a vida eterna. Que alegria estão reservadas tanto para o semeador como para os ceifeiros juntos. Pois é verdadeiro ditado: um semeia e outro faz a colheita. Eu enviei vocês para colher onde não plantaram. Outros fizeram um serviço duro e vocês aproveitaram o trabalho deles. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da declaração da mulher. Ele me disse tudo quanto eu já fiz na vida. Quando saíram para ver Jesus junto ao poço, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles e ele ficou 2 dias. Muitos outros creram nele ao ouvir a sua palavra. Então disseram à mulher: agora nós cremos porque ouvimos Jesus por nós mesmos e não somente por causa do que você nos contou. Ele é na verdade o Salvador do mundo. Depois de 2 dias ele partiu para Galiléia, pois como Jesus costumava dizer, um profeta é honrado em toda parte, menos em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus receberam Jesus de braços abertos, porque tinham estado em Jerusalém durante a comemoração da Páscoa e viram tudo o que ele fizera. Em sua viagem pela Galiléia, Jesus chegou à cidade de Caná, onde havia transformado água em vinho, e havia ali um homem da cidade de Cafarnaum, oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando ele soube que Jesus tinha chegado da Judéia e viajava pela Galiléia, este homem foi procurar Jesus e pediu a ele que viesse a Cafarnaum para curar o seu filho, que a essa altura se achava às portas da morte. Jesus disse: nenhum de vocês vai crer em mim se eu não fizer sinais e maravilhas. O oficial do rei implorava: Senhor, por favor, venha já, antes que meu filho morra. Então Jesus lhe disse: volte para casa, o seu filho está curado. O homem creu em Jesus e foi para casa. Enquanto ele estava a caminho, alguns dos seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que tudo ia bem. O filho dele estava vivo e ele perguntou quando o rapaz havia começado a sentir-se melhor, e eles responderam: ontem à tarde, em torno de 1 hora, a febre o deixou. Então o pai percebeu que aquele era o momento exato em que Jesus havia dito: o seu filho está curado. E o oficial, juntamente com toda a sua família, creu em Jesus. Este foi o segundo sinal miraculoso de Jesus na Galiléia, depois de chegar à Judéia. Então, o capítulo 4 vai ser
essa outra passagem, que na minha opinião talvez seja uma das mais poderosas, né, dos evangelhos, que é contada aqui no capítulo 4 de João, que fala sobre a mulher no poço. Eu tenho um vídeo no canal de um encontro de mulheres só sobre esse tema, né, a mulher do poço, a mulher samaritana. E é tão profundo o que Jesus está conversando com essa mulher a respeito da nossa vida espiritual, a respeito da nossa maneira de adorar, a respeito da nossa maneira de viver uma vida real de comunhão com o Senhor, a respeito de divindade, a respeito de adoração. Deus está falando tantas coisas poderosas aqui. Eu indico que vocês deem uma olhada nesse vídeo. Se alguém tiver dúvida, pode me chamar ou aqui pelos comentários ou no meu WhatsApp, quem está no grupo aí da leitura, pode mandar uma mensagem que eu te mando os 3 vídeos falando sobre essa passagem de João capítulo 4, porque é maravilhoso. Jesus estava, por onde ele passava, o seu ministério estava sendo totalmente poderoso em milagres, sinais e maravilhas. Jesus estava cumprindo todo o propósito que o Pai tinha para ele. A preocupação de Jesus era estar cada dia da sua vida debaixo do propósito de Deus, debaixo do propósito do Pai para ele. Ele se preocupava em cumprir toda e qualquer palavra que o Pai tivesse dito para ele, faça isso ou não faça isso, né? Vá aqui ou não vá ali. A vida de Jesus foi extremamente cercada por milagres e sinais direcionados diretamente pelo próprio Senhor, pelo próprio Pai para ele. Amém? Então, amanhã, domingo, a gente vai fazer essa leitura de Marcos, capítulo 2, que deve ser um texto bem grande, né? Por isso que foi separado. E segunda-feira a gente volta aqui para João, capítulo 5. Amém, queridos? Então, durante essa semana passamos dentro dos evangelhos. Semana que vem, a semana 42, a gente vai ficar dentro dos evangelhos. Semana 43 inteira nós ainda ficamos dentro dos evangelhos. Semana 44 dentro dos evangelhos. E aí na semana 45 para 46 a gente finaliza, né? Ou não, 47 ainda, meu Deus. 47, semana 47. Nós temos aí praticamente 5 semanas, quase 2 meses aí dentro dos evangelhos. Preparem-se, né? Que Deus tem muito para ir ministrando com a gente através dessas leituras dos 4 evangelhos. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.